Olá, uma escritora que buscou a maturidade do texto para depois se lançar. A trajetória de Carola Saavedra, autora de Paisagem com Dromedário, vem se marcando por uma escrita singular. Ao mesmo tempo que busca a frase precisa, ela narra histórias agradáveis e muito bem construídas. E é sobre este trabalho que nós conversamos na entrevista de hoje. Na Dica de Leituras, duas boas escritoras. A gente fala dos romances Ladrão de Cadáveres, de Patrícia Mello, e a trilogia do Amor, de Beth Milan. O Leituras começa agora, conversando com Carola Saavedra. Carola, vamos começar falando de Paisagem com Dromedário, que é o seu mais novo romance, e que chama a atenção, tem chamado muita atenção, por um trabalho que não é, me parece, muito uma preocupação constante dos escritores de sua geração, que é a forma narrativa que você trabalha, que em alguns momentos do que eu li do livro, me lembrou muito um escritor argentino, Bioy Casares, assim, aquela coisa, um ensaio de fantástico, que eu acho que é isso, né? O livro não é fantástico, não está lá na literatura fantástica, mas ele tem uns certos namoros com esse fantástico, com esse mundo imaginário. Vamos falar um pouco sobre isso. Quer dizer, tem sim, né, essa relação com o mundo imaginário, até que não é uma característica só desse livro, mas quase todos os meus livros eles acontecem em um lugar que poderia ser qualquer lugar, né? E aí no Paisagem com Dromedário, isso levado assim ao exagerado, talvez, né? Você tem uma ilha. E essa ilha, ela não é nomeada, e isso é de propósito. Na realidade, a ilha existe, né, com todas as descrições que eu vou fazendo, mas eu não digo em nenhum momento que ilha é essa. E a ideia é justamente porque se trata de uma ilha psíquica, né, uma ilha, assim, o personagem tem... Na realidade, é um livro que eu diria, assim, se me perguntasse sobre o que é o livro, eu diria que é um livro sobre o amor e sobre o luto, né? E nesse momento do luto, nesse momento de que você tem que se relacionar de alguma forma com a morte, surge a ilha, né? É aquele momento em que você está sozinho, em que a personagem se vê novamente sozinha, né? E precisa estar sozinha para passar por toda uma transformação que no fundo, na realidade, não é nenhuma transformação no sentido de um progresso aí que ela vai acabar o livro melhor ou pior, né? Talvez seja mais circular do que linear esse desenvolvimento dela, esse caminho que ela faz, é um caminho circular sempre, eu acho. Então tem essa coisa da ilha, do mundo psíquico, e claro que tudo o que se passa na cabeça do personagem, às vezes pode adquirir uma tonalidade um pouco fantástica, né? Como você disse, mas é porque faz parte, né, da loucura da gente, né, da loucura do ser humano. E sempre que a gente também, quando a gente se aproxima da morte, eu acho que essa loucura, ela assume um papel muito mais presente na vida. Né? A gente se aproxima, mas quando a gente se aproxima da morte, a gente se aproxima também dessa loucura interna, né, que a gente carrega sempre. A questão da incomunicabilidade, né, porque... há um triângulo amoroso, mas que ele se faz e se desfaz exatamente por essa incomunicabilidade entre eles. Eles parecem que não conseguem dialogar na mesma sintonia, quase isso, né? Quer dizer, também é um trabalho nesse sentido no livro. Com certeza. Tem uma frase que a narradora diz, né, a Érica, que é mais ou menos assim, ela diz assim que toda relação é sempre a três, porque você precisa que alguém seja excluído para que possa haver uma comunicação entre os outros dois, né? Então, essa ideia de que sempre é a três e sempre tem uma figura, às vezes numa relação não comum pode ser uma figura imaginária, né? Às vezes, por exemplo, né, tem pessoas obcecadas pelo ex-namorado, a ex-mulher, e essa figura da ex-mulher continua ali presente, né, de alguma forma, e talvez ou a ideia da amante, né, do homem que tem um amante e dizem... eu acho que com muita razão é a amante que mantém o casamento dele, né? Então é essa terceira pessoa. Então, pensando um pouco nessa ideia da relação a três, da terceira pessoa, eu desenvolvi aí
um triângulo amoroso, que não é esse triângulo amoroso comum, como a gente imagina, mas como esses três personagens se relacionam, tanto que quando a Karen, que ela tem um câncer fulminante e ela morre, a relação dos outros dois deixa de existir, né? Ela se desfaz também, e parte do luto que a narradora vive é o fim também desse relacionamento, que deixa de ser possível, porque esse terceiro vértice, vamos falar assim, do triângulo deixa de existir. O livro, ele fecha uma trilogia, né? Quer dizer, e o que é que une essa trilogia? Quer dizer, como é que você... Porque é interessante, eu acho que você chega a planejar seus livros, como é que é essa carpintaria também um pouco, né? E como é que foi o planejamento dessa trilogia? Como é que se une essa trilogia? Ela começa com Toda Terça, e quando eu comecei a escrever o Toda Terça, eu naquele momento eu não tinha uma ideia clara, eu vou escrever o Flores Azuis e vou escrever o Paisagem com Dromedário, vai ser assim, assim, assim. Não era muito claro, mas o que acontece, como surge a trilogia, porque cada autor tem, claro, as suas obsessões, né? E você está refletindo sobre algumas questões, né? Você está se questionando. E normalmente são questionamentos relacionados à literatura, né? Como eu quero escrever, o que é literatura para mim, o que eu quero alcançar com a minha literatura. Então, a trilogia se constrói a partir do momento que tudo é uma mesma reflexão, né? E eu costumo dizer, é uma reflexão sobre o dizer, sobre como eu posso contar uma história, né? Então, no Toda Terça, eu conto uma história, ou toda a minha reflexão é contar uma história através da falta, né? Então, tem capítulos naquele livro que eles não existem. O leitor é como se fosse um quebra-cabeça que o leitor vai montando, e no final o quebra-cabeça tem algumas peças que estão faltando. E muitas vezes essas peças, esses capítulos que faltam, são importantíssimos. E o leitor é como quase um coautor, né? Que ele vai construindo o livro junto comigo, ou junto com os narradores. Então, alguma coisa é narrada através do que não foi dito. Já no Flores Azuis tem uma defasagem entre o que um diz e o outro lê, né? O Flores Azuis é a história de uma mulher que foi abandonada e ela manda cartas na tentativa de recuperar esse homem que ela amava, e esse homem já não mora mais onde ele morava, e quem recebe, abre e lê essas cartas é o novo inquilino. E ele sim se apaixona por essa mulher que ele não conhece. Então ela seduz, né? Ela seduz alguém, mas não era essa pessoa que ela imaginava. Então, para mim, funciona quase como um ensaio sobre a escrita e a leitura, né? Eu, autora, eu acho que a escrita é sempre uma sedução, né? Você sempre tenta seduzir o leitor de alguma forma, e normalmente quando você seduz é sempre por outros motivos, né? Não era aquela a sua intenção exatamente, porque você não controla, né, a leitura das pessoas. E isso eu acho que é o interessante, né? O instigante na literatura, que é uma coisa que você não tem como controlar. Então, existe nesse livro essa defasagem entre o que é dito e o que é compreendido, o que é lido, né? E, quer dizer, Toda Terça, ele é uma espécie de sei lá, triângulo amoroso epistolar, né? Quase, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção é esse aprofundamento psicológico mesmo da sua narrativa, né? Quer dizer, você tem o jogo da sedução com o leitor, mas tem uma coisa que é muito interessante, que é essa busca do ideal do leitor, né? Ou do ideal da escrita, talvez, né? Como é esse jogo aí de sedução, e que leitor imaginário é esse para que você escreve? Eu acho que não existe um leitor imaginário. Por exemplo, no Paisagem com Dromedário, isso talvez... Eu mostro isso de uma forma um pouco mais radical, porque você tem gravações, né? Sempre são transcrições, né? Ela vai gravando, então você tem os sons que vão surgindo, as pessoas que passam, diálogos, o barulho do mar. E a ideia do livro é que quase você tem um gravador em cima de uma mesa, numa sala vazia. Então você não tem leitor, você não tem ninguém, você tem, talvez você não tenha nem mais a pessoa que gravou aquilo, você tem só uma voz,
numa sala vazia. Então, eu acho que essa também é a imagem da ilha, né? Então, você tem essa ideia do gravador, uma voz de uma pessoa que talvez não exista mais numa sala vazia falando para ninguém. Visto de uma forma mais radical é isso, né? Mas é claro que nem sempre, é claro que existe um leitor, né? Existe aquele que lê ainda bem, né? Que existe aquele que vai pegar o livro e ler, mas como eu disse, essa sedução, ela sempre tem uma defasagem aí, talvez aí entra essa incomunicabilidade que você falou, né? Você sempre está querendo dizer alguma coisa e dizendo outra, né? E o outro está sempre entendendo alguma coisa que não foi exatamente aquilo que você disse. E ali nesse vão, eu acho que nesse vão, né, entre o que você diz e o que o outro entende, é que surge o espaço para a literatura. Né? Porque não é só do autor que você precisa do leitor, porque ele vai construir o livro junto com você. Né? Então, é ali nesse espaço, né? Eu acho que é sempre esse o espaço da literatura. Isso fica muito claro no conto que você escreveu para a antologia Essa História Tá Tão Diferente, onde você fala dessa incomunicabilidade entre um casal, né? E uma outra coisa que me chama muita atenção nesse seu processo é o seguinte: você se diz uma escritora 24 horas, você está sempre na posição de escritora permanentemente. De certa forma, aceitar uma encomenda faz parte desse processo de se construir como escritora permanente? Eu acho que aceitar uma encomenda tem um perigo nisso, que é o perigo de você não conseguir fazer aquilo que te pediram, que sempre existe, porque a profissão do escritor, a escrita, e pelo menos para mim, ela por mais que eu diga assim, eu me sinto como uma escritora profissional, mas sempre há uma dúvida, né? Sempre que você trabalha com arte, né, sempre é um espaço para a dúvida do você não conseguir, né? Por outro lado, a encomenda ela é fantástica porque ela te leva às vezes por caminhos, e foi esse o caso, né? Pelos quais você não iria mais, você nem olharia para lá. Então, por exemplo, eu trabalhei com um diálogo só no Toda Terça, e esse conto, ele é todo um diálogo, né? Ele é pensado como se fosse um roteiro para cinema. Até foi essa a proposta. Então, isso foi interessante. Quando foi feita a proposta da antologia para a gente, foi assim, pensando talvez que isso vá ser transformado num curta ou num média-metragem. Então, isso foi fantástico, porque me obrigou a pensar uma história completamente diferente, né, do que eu teria pensado se eu tivesse tido uma liberdade total, você pode escrever qualquer coisa, né? Então, isso tem um aspecto fascinante disso, de te darem uma ideia inicial, e a partir disso você tem, claro, sempre liberdade, mas não total, e você tem alguém que está te mostrando um caminho, vá por esse caminho. Eu acho que isso pode ser muito interessante para o trabalho do escritor, e no meu caso foi incrível. Há um aspecto interessante, porque a música que você escolheu, Te Perdoo por Me Traíres, que foi uma música pensada para uma peça ou pelo menos para um filme baseado numa peça do Nelson Rodrigues. No seu conto não há traição velada, pelo menos, né? Mas há uma traição pressentida, ou pelo menos imaginária, né? Quer dizer, também é um jogo psicológico de uma profundidade muito grande também, não é isso? Eu pensei justamente, é um casal, né? Eles estão ali sentados à mesa e conversando sobre o que cada um fez na noite anterior, né? Primeiro tem esse jogo do casal que começa conversando normalmente, e essa conversa vira uma briga, e essa briga vai aumentando, e de repente aquilo às vezes não tem mais volta, né? A outra coisa é essa questão dos ciúmes,
Porque muitas vezes você não sabe, você nunca vai saber, né, se o outro está dizendo a verdade ou está mentindo. Você não tem nem como comprovar, né? Então, essa ideia do você nunca vai saber, essa ideia do o outro pode estar mentindo, né? E também a ideia do é um jogo que você precisa de duas pessoas para jogar esse jogo, né? Então, não tem muito essa ideia do esse é culpado e esse daqui, essa é a vítima, esse é o algoz, né? Então, eu fui trabalhando um pouco com essa ideia de todos são vítimas, os dois, ou todos são vítimas, todos são algoz, todos participam, né? E mudam de posição, por isso que você tem a versão ele, versão ela. Mudam de posição o tempo todo e eles jogam, né, o tempo todo, porque muitas vezes o relacionamento homem-mulher é também, de certa forma, um jogo, né? É um jogo de palavras. Agora, você tem uma coisa que me chamou muita atenção nas suas declarações, que você termina um livro meio que esgotada, você acha que já falou tudo, absolutamente tudo que você tinha que falar, né? Você terminou, lançou Paisagem com Dromedário, participou dessa antologia, e como é que estão os projetos? Porque você tem o trabalho de tradutora, né? Esse trabalho, de certa forma, interfere na sua narrativa? Não, o trabalho de tradutora não interfere, pelo menos não de uma forma consciente, eu divido isso muito bem. O que acontece é que quando eu termino um livro, um romance, realmente a sensação é de uma ressaca, né? Uma ressaca literária. E eu preciso, porque foi um esforço muito grande, né? Sempre escrever e terminar o livro. Então, a sensação que eu disse, tudo que eu tinha para dizer realmente está ali. E eu preciso de tempo para que novas ideias surjam, né? E agora eu acho que mais tempo ainda, porque quando eu digo eu fecho uma trilogia, eu fecho uma forma de pensar, de refletir, de escrever. Então, isso está fechado. O que surge agora vai ter que surgir uma literatura, para mim, claro, vou continuar sendo eu, mas é um caminho completamente diferente a partir de agora. Assim, esse movimento, né, que eu termino ali com Paisagem com Dromedário, acabou aí, né? Então, agora precisa de mais tempo, porque as ideias, você tem que deixar que essas ideias se desenvolvam também sozinhas, né? E tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Então, agora é um momento de olhar para o mundo, né? E pensar sobre ele novamente. Há uma declaração sua também que é interessante. Você não considera nada que você tenha escrito até os 30 anos, né? Quer dizer, foi ali um exercício meramente de... uma espécie de ensaio para o que você queria fazer. A partir daí você começa a escrever os contos e faz essa trilogia de romances. Me parece muito o pensamento da construção de uma obra mesmo, a preocupação em construir uma obra paulatina mesmo, e tal, uma preocupação com o fazer literário pleno. Quer dizer, é isso que lhe incomoda? É isso que lhe instiga mais do que lhe incomoda? Não me incomoda, não, me instiga. Claro, isso também tem a ver com isso que você comentou, que eu disse, eu sou escritora 24 horas por dia, né? Então, é claro que eu não penso, eu vou escrever um livro e pronto, depois eu vejo o que eu faço, né? Porque faz parte da minha identidade, eu sou escritora, né? Então, tudo que eu faço é pensando nisso. Eu até tenho, às vezes, dificuldade em ler como... Eu leio como escritora, né? Eu olho para o mundo como escritora, isso faz parte, né? Talvez da minha identidade hoje em dia. E por isso, quando eu escrevo o livro não é só aquele livro, ele não é só aquele momento. Como eu disse, ele faz parte de uma reflexão, porque para mim o escrever não é só contar uma história. Assim, eu acho interessante contar uma história, eu acho que é importante, como eu disse, é necessário seduzir de alguma forma, né? A história é importante, mas além disso, eu estou pensando a literatura, né? Eu estou pensando como... né, eu posso dizer as coisas, como eu posso escrever, quais são os caminhos para mim, quais são os caminhos possíveis, quais são os caminhos que já foram trilhados por outros autores muito melhor do que eu. Então, por onde eu posso ir,
né? Então, eu estou sempre pensando. Os meus livros, eu acho que eles têm quase que duas possibilidades de leitura. Sempre a leitura da história, né? Mas também tem ali uma possibilidade que é uma leitura mais para quem se interessa por literatura, né? Como eu disse, o Flores Azuis, para mim, é quase um ensaio sobre escrita e leitura. E, além de ser uma história de amor, mas ele não é só uma história de amor. Então, para mim, o que me interessa sempre é essa ideia de fazer as duas coisas, né? De contar uma história, mais além disso, pensar a literatura no meu livro, né? E no formato que eu dei a ele, na estrutura que eu dei para a minha narrativa, né? Eu trabalho muito com a estrutura narrativa, ela é muito importante para mim. Eu acho que é um caminho que eu posso seguir. E claro, sempre pensando no que eu vou escrever amanhã, daqui a 10 anos, porque a minha intenção é essa, né? Construir uma obra. E é um desafio grande, né? Carola, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. A diversidade é um dos pressupostos para se medir a riqueza de uma literatura. Hoje são muitos os que se queixam da falta de uma escola, um movimento unificador dos escritores. Mas há quem se aproveite disso para criar de maneira singular. Patrícia Mello, por seu turno, surgiu dentro da escola literária policial que circunda Rubem Fonseca. Seu mais novo romance, Ladrão de Cadáveres, lançado pela Rocco, no entanto, toma um fôlego renovado ao mudar os cenários e as perspectivas da trama. O protagonista, um ex-gerente de telemarketing, muda para Corumbá em busca de sossego e torna-se motorista da família de um piloto sumido num acidente aéreo. Partindo daí, Patrícia reúne os elementos de sua seleção: morte suspensa, tráfico de droga, violência. O romance não sai do curso natural do gênero. É envolvente pelas surpresas que constrói e por se mostrar como entretenimento. Seu diferencial está mesmo no texto, que não se pretende profundo, mas que é trabalhado com mais precisão e cuidado que nos livros anteriores da autora. Enfim, um legítimo Patrícia Mello, com um molho a mais. A diferença no meio da recorrência. Este tem sido o desafio de muitos escritores. Beth Miller escala-se para este time. Seu mais novo livro, A Trilogia do Amor, lançado pela Record, reedita as novelas Sexo Furo, A Paixão de Lia e O Amante Brasileiro. E as três falam de um tema excessivamente recorrente: o amor. Embora antes publicados separadamente, os textos dialogam, formam mesmo um conjunto, quase um romance. Sexo Furo é o impossível, o amor impossível. A Paixão de Lia traz o amor idealizado. E O Amante Brasileiro é o amor como uma parceria perfeita. Assim, em cada escala, o sentimento vai se moldando como uma sequência natural da vida a dois. Daí, as novelas se enfeixarem como se houvesse um caminho vivenciado da impossibilidade à perfeição, passando por todos os seus dramas. Enfim, um livro de Beth Miller, com todas as suas recorrências e inovações. Palavras de mulheres que constroem obras recorrentemente inovadoras. Ladrão de Cadáveres, de Patrícia Mello, e A Trilogia do Amor, de Beth Miller. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.